60+, e nós realizamos principalmente esse encontro sobre conversas sobre envelhecimento. Temas, tópicos que são importantes no contexto do envelhecimento. E, obviamente, existem vários aspectos. E hoje aqui nós vamos focar num que é considerado um dos mais importantes, se não o mais importante, que é a questão dos relacionamentos pessoais, seu relacionamento social, algo que você deve nutrir com toda a sua devoção ao longo da vida, se você planeja envelhecer bem. E um dos aspectos que a gente vai abordar dentro desse tópico de relacionamentos é a questão da solidão. Então, na primeira parte do bate-papo, eu vou abordar um pouquinho qual a importância da solidão, como é que a gente define hoje em dia a solidão, quais as diferenças que existem em solidão, isolamento social e solitude, que é aquele momento que a gente vai, por vontade própria, procurar ficar sozinho, refletir sobre a nossa vida, sobre refletir sobre o que está acontecendo com a gente, os impactos negativos da solidão. E por fim a gente vai comentar um pouco do movimento 60+, pautado em uma série de trabalhos que estão começando a ser publicados mais recentemente sobre a importância dos PECs nesse contexto da solidão. Como é que os PECs podem nos ajudar a combater essa solidão e os efeitos negativos dela. Hoje, comunicação aqui comigo, esse nosso papo. Temos aqui a Ana Maria Rossi, que está falando com vocês. A Ana Maria Rossi é uma das responsáveis por esse projeto do Movimento 60+. Ela já tem uma longa história desde o trabalho 60+, e uma longa história também dessa questão dos pets. E aqui a nossa estrela, Fifi, que é a nossa representante maior. Dá o meu bate-papo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ver aqui. Então, a primeira coisa, o que seria a solidão? Alguém que já sentiu sozinho? Alguém já sentiu a solidão? Alguns definem a solidão como a maior dor que pode existir. Como é que vocês definem solidão? O que é para você solidão? O que é para você solidão? A solidão, o isolamento é, vamos dizer, não autorizado, não que a pessoa quis fazer. Acho que eu sempre teria a sensação de solidão. Poder estar sozinho, sem ter sido uma opção, viver só. E sentir a necessidade do próximo e essa dificuldade de fazer essa aproximação. Então, tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, que a solidão não é voluntária. Muitas vezes você está numa situação tal que você não gostaria de estar e você tende a sentir isso que ele falou. Você tende a necessidade de estar próximo de uma pessoa e essa necessidade não é voluntária. Mas não é somente estar próximo. Solidão implica na qualidade dessa relação, na qualidade dessa proximidade. Porque eu posso estar aqui cercado de pessoas e me sentir sozinho. Eu posso estar casado e me sentir sozinho. Eu posso estar dentro de uma família super numerosa e estar sozinho. Então a solidão é definida por esse estado subjetivo. Eu não consigo, obviamente, mensurar objetivamente a solidão. É um estado emocional que envolve uma pessoa na qual essa pessoa avalia o seu nível de qualidade de contato social. Essa relação que eu tenho, ela está satisfazendo as minhas expectativas. Então é esse não satisfazer as expectativas que faz com que a pessoa se sinta sozinha. E a solidão, como eu falei, ela obedece o que a gente chama de um contexto em que existe um componente emocional, né, onde tem uma falta dessa relação individuosa com outra pessoa, e isso vai acarretar sentimentos de vazio, ansiedade e esse estado de estresse crônico que vai fazer com que nós tenhamos as consequências negativas associadas à solidão. Então, o fato de eu estar sozinho em determinado momento da minha vida, ser esporádico, ele me faz tão mal quanto o estado crônico de solidão. O que impacta negativamente na nossa saúde é o estado crônico de solidão, que a gente chama de solidão
persistente. Tá bom? E aqui foi constituída com uma solidão que dura mais de 2 anos, mas isso aqui é um valor arbitrário que varia de situação em situação. Mas isso também no contexto social, onde a solidão é propiciada pela falta de uma rede de relações sociais, no qual eu não tenho um grupo de amigos com interesses comuns, que faz com que eu me sinta, obviamente, marginalizado, ou entediado, ou que eu não tenha objetivos e propósitos na minha vida. Por isso que um dos grandes fatores que a gente tem como fatores que podem combater ou diminuir essa solidão é a participação desses grupos de pessoas com interesses comuns. Mas existe uma diferença entre solidão e isolamento social. Isolamento social, diferentemente de solidão, é considerado um estado objetivo. Esqueci. É um estado objetivo, em que a pessoa ela é excluída da sociedade e ela não tem um suporte social. Então, o fato, por exemplo, de eu não estar vinculado dentro de uma estrutura, de uma rede social, e que eu esteja inserido naquela comunidade, ou que eu esteja inserido dentro de uma rede social virtual, como o Instagram, o Facebook, pode me fazer com que eu me sinta isolado. Hoje em dia a gente sabe que uma boa parte das nossas relações, entre aspas, sociais, são mediadas via esses instrumentos digitais. É uma rede social do Facebook, do Instagram, que a pessoa tem 4.000 amigos, 5.000 amigos. Né? Amigos, entre aspas, se a gente considerar o termo amigo, não é amigo. São pessoas que você está em contato dentro de uma rede, mas não necessariamente são pessoas amigas. Mas isso faz com que a gente não se sinta isolado socialmente. Porque no momento que eu preciso, mesmo que aquela pessoa não seja minha amiga, eu posso acionar aquela pessoa para um momento de necessidade. A gente viu isso no contexto do isolamento social da Covid. Muitas pessoas não se sentiram absolutamente isoladas porque elas estavam dentro de uma rede. A gente pôde compartilhar informações, a gente pôde compartilhar mensagens. Nós podemos visualizar as pessoas através do WhatsApp, através do Zoom. E isso aliviou muito o sentimento de isolamento naquela situação de lockdown pleno. Então isso aí foi algo que foi extremamente importante naquele momento. Mas o isolamento social é um determinante da solidão. É um precursor da solidão. Então se você está num momento que você está numa zona rural, isolado de todo mundo, o risco de você se sentir sozinho é muito maior. No momento que você está, no momento de uma cidade que está sendo despopulada, porque as pessoas migraram daquela cidade, as pessoas que ficaram estão morrendo, como é que está acontecendo em certas vilas do Japão. Então o seu risco de ficar sozinho é muito maior. Então o isolamento é diferente de solidão, mas o isolamento é um possível precursor da solidão. Tá bom? E existe o que os ingleses chamam de solitude. Né? Solitude seria aquela situação em que você espontaneamente procura estar sozinho com um objetivo positivo, ou de produzir algo, ou de reavaliar sua vida, ou de reavaliar momentos específicos que você está passando. Então, essa procura espontânea de estar sozinho com um objetivo habitualmente positivo, isso não é solidão. Isso é considerado solitude, tá bom? Que a gente não tem termo para isso em português, a gente adapta o termo em inglês. Existe um outro termo que está sendo divulgado agora, que é chamado aloneness, que é a mesma coisa de solidão, de solitude. São pessoas que procuram e se sentem bem sozinhas. São pessoas que não se sentem bem em grupos e que de repente elas precisam, em determinados momentos do dia, determinados momentos da semana, estarem sós. Porque o fato de estar permanentemente em um grupo impacta negativamente do ponto de vista psicológico dessas pessoas. Então isso está sendo considerado, chamado hoje em dia como aloneness. Mas essa figura reflete bem o que a gente vai comentar hoje.
Nem sempre o fato de você estar acompanhado quer dizer que você não se sinta só. Tá bom? Como eu falei, é um estado subjetivo de como você avalia a qualidade da relação. Então, se você está casado e aquele marido, aquela esposa, não está correspondendo às expectativas que você espera de um relacionamento com o marido ou com a esposa, você pode se sentir sozinho. Mas, no outro caso, também é verdade. Como eu falei, isolamento é um fator precursor, mas isolamento não é solidão. Eu posso estar isolado de outras pessoas, mas eu posso não estar me sentindo sozinho. Então isso é importante você diferenciar. Tá bom? E nós sabemos que o ser humano, ele sempre foi um ser social. Nós chegamos aonde estamos hoje porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupos. E o nosso DNA, na sua evolução, ele foi pautado para viver em grupos. Então, quando você não se sente pertencente a um grupo, você entra num estado de estresse. E esse estresse acaba fazendo com que você tenha uma série de consequências, tanto do ponto físico quanto do ponto de vista mental. Tá bom? Então, nós necessitamos pertencer a determinados grupos que compartilham pensamentos, emoções, onde nós temos uma relação interpessoal que pode ser uma relação mais forte, mas pode ser uma relação mais superficial. Então, os estudos antigos acreditavam que indivíduos que tivessem relações superficiais, eles não estariam protegidos no contexto da solidão. Mas na época da pandemia, o que se observou foi que mesmo as relações mais fracas, as ditas relações superficiais, parecem ter um efeito protetor contra a solidão. Então, o fato de você chegar num café, numa lanchonete, que você vai rotineiramente, e a pessoa te cumprimenta do outro lado do balcão, mesmo se você não souber a história da vida dela, mas ela fala o seu nome, ela sabe o seu pedido, que você faz aquele pedido pontualmente, isso te traz um impacto positivo. Então, essas weak relations, essas relações superficiais, hoje em dia são consideradas muito importantes nesse fator protetor da solidão. Tá bom? Obviamente que o ideal é que você tenha interações frequentes e positivas com outras pessoas e que estejam envolvidas em um mútuo bem-estar. Então, se você tem uma troca recíproca, isso é muito importante. Existe uma teoria de uma pesquisadora norte-americana chamada Laura Carstensen, que é do Longevity Center de Stanford, é uma psicóloga, que ela criou uma teoria da seletividade socioemocional. Então, ela mostrou que se você envelhece de uma forma positiva, saudável, se você envelhece com algum conhecimento do que você aprendeu ao longo da sua vida, você vai primando, no final da sua vida, por aquelas relações que são mais positivas para você. Então, você seleciona essas relações. E você seleciona essas relações porque existe um mútuo bem-estar. Então, se você fizer um quadrante, assim, dividir em quatro quadrantes, e você coloca na parte do primeiro eixo, pessoas que você vê muito, pessoas que você vê pouco. Aquelas pessoas que te trazem bem, aquelas pessoas que te fazem mal, não te fazem tão bem assim. Esse é um exercício bom para você realizar todo ano. Né? Então, essa pessoa que você vê muito, mas não te faz tão bem, o que você vai fazer com essa relação? Você vai passar a vê-la menos ou você vai tentar transformá-la, se possível, de uma relação de efeito negativo em efeito positivo? Mas existem aquelas pessoas em que você vê muito pouco, mas te fazem muito bem. Então essas pessoas têm que ser prioritárias na sua vida. Né? Porque essas pessoas vão te trazer um enorme bem-estar. A necessidade por intimidade interpessoal permanece com o ser humano por toda a sua vida, desde a infância. Então nós nascemos seres sociais e vamos morrer seres sociais. E não existe um ser humano que não se sinta ameaçado por essa perda. O ser humano nasce com a necessidade de contato e carinho. O primeiro contato é a mãe, depois ele vai expandindo seu nível de relações, ele vai expandindo a sua família, ele constitui outra família, ele vai expandindo a sua relação de amizades. E essas amizades vão mudando ao longo do nosso curso de vida. Né? Algumas saem, outras voltam, outras sempre permanecem.
mas o importante é saber nutri-las. Tá bom? E, obviamente, que no contexto de relação social, alguns aspectos têm que ser obedecidos. Primeiro, a conexão. Então, você tem que ter uma conexão, uma relação que te ofereça segurança e comprometimento. Tá bom? Na integração social, nós temos que ter companheirismo, atividades e preocupações compartilhadas. Por isso que é importante, no momento como vocês estão aqui, hoje discutindo um tema de interesse em comum, tá bom? Que é a questão da solidão e dos pets. Né? Oportunidade para o cuidados, né? Relações com o senso de ser necessário e responsável pelo bem-estar do outro. Então nós precisamos de cuidado, vamos precisar de cuidado ao longo das nossas vidas. Quando nós nascemos, nós somos cuidados. Quando nós envelhecemos, muito provavelmente nós teremos cuidados. E ao longo da nossa vida, nós também cuidaremos. Então essa relação de cuidado é extremamente importante. E vários estudos têm mostrado que o retorno é mais positivo para quem cuida do que quem é cuidado. Então, no primeiro momento, a gente pode parecer que é muito oneroso cuidar, né? Mas as pessoas que cuidam, elas sempre relatam, independentemente da sobrecarga, obviamente isso tem que ser balanceado, que o retorno que elas sentem é muito importante. Então, o ato de cuidar é muito importante. Valorização, as relações, elas têm que ser valorizadas, né? Tem que ter o senso de competência ser valorizado. Confiança, né? Então, relações você tem que confiar mutuamente e, obviamente, o direcionamento. E isso aqui é muito importante. Nunca jogar todas as expectativas de uma pessoa só. Né? É muito provável que uma única relação ofereça todas as necessidades que você precisa. Né? E que, obviamente, podem variar ao longo da vida. Então, você tem que ser muito, não complacente, mas muito... você tem que entender bastante a limitação do outro e a sua limitação. Você tem que saber o momento que o outro está passando, que você está passando. Relacionamento não é fácil. Né? Você tem que saber dar e você tem que saber, em determinados momentos, pedir. Às vezes você tem que retroceder, às vezes você tem que avançar, mas todos os estudos mostram que, independentemente de qualquer trabalho que você tenha ao nutrir uma relação, o retorno é muito maior. Então, vale a pena perseverar. E aí, eu já conversei com vocês, sentir-se só em determinados momentos da vida é muito comum. Você se sente só porque você está num lugar que você não tem contato com sua rede social, ou às vezes você está brigado com seu amigo, com sua esposa, com seu marido. Naquele momento você está passando por uma situação difícil, você se sente só. Mas o problema não é se sentir só pontualmente. O problema é quando você se sente só muitas vezes. Aí nós temos o problema. E a Universidade da Califórnia, ela lançou um questionário. Um questionário que a gente emprega em pesquisas, quando a gente vai estudar solidão. Que é um questionário que tem várias perguntas e a partir do somatório final dessas perguntas, você pode entrar em várias categorias. Solidão mínima, solidão leve, solidão moderada ou solidão intensa. Então você consegue objetivar uma sensação subjetiva, tá bom? Obviamente, quanto maior o grau da solidão, maiores são as possíveis implicações dessa solidão. Então isso é algo que a gente pode fazer em determinados momentos, não preciso fazer aqui agora, mas você tem uma noção do que é essa escala, tá bom? Essa escala é a escala UCLA, University of California at Los Angeles, já traduzida e validada no Brasil, assim como em diversas partes do mundo, em que ela pergunta assim: eu me sinto infeliz por fazer tantas coisas sozinho. Aí você vai, nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente. Eu não tolero ficar tão sozinho. Eu sinto que não tenho companhia. Eu sinto que ninguém me compreende. Eu fico esperando as pessoas me ligarem ou escreverem. Escrever hoje em dia está cada vez mais rápido, então ficar esperando muito isso. Mas tem um estudo muito interessante que mostrou a importância da escrita e a diferença da escrita para uma mensagem de WhatsApp. Porque quando você escreve, você elabora muito mais. Você se doa muito mais naquela mensagem do que simplesmente quando você manda uma mensagem de WhatsApp,
que você está cada vez querendo mandar mensagem com conteúdo cada vez menor, né? Então existe um livro de uma autora fantástica, ela escreveu The Lonely Century, o século da solidão. E ela mostra que ao longo dos séculos, por que nós fomos ficando cada vez mais sozinhos? E ela vai buscando várias explicações para isso. Um dos fatores bem interessantes é que ela mostra que as pessoas começaram a andar cada vez mais rápido. E à medida que você anda cada vez mais rápido, você tem cada vez menos oportunidade de olhar o outro. Então, dar um bom dia, olhar a pessoa e dar um sorriso. Então, o passo acelerou. Mas um grande fator que eu vou comentar depois com vocês é a questão das mídias sociais. Existem alguns estudos que mostram que o norte-americano, em média, ele gasta cerca de 11 horas por dia dentro de uma mídia social. Uma mídia social. Isso faz com que mais de um terço da vida dele, considerando a expectativa de vida de 76 anos, ele passe dentro das mídias sociais. Agora, quando se pega assim uma pessoa que você goste muito, muitas vezes você só tem contato com essa pessoa 2 vezes ao ano. E esse contato se limita às vezes a um almoço. Você sabe que essa pessoa te faz muito bem, mas você passa somente 2 anos da sua vida com essa pessoa. Ao passo que você passa 1/4 da sua vida dentro de uma mídia social. Então as mídias sociais tornaram o ser humano cada vez mais isolado. Hoje em dia existem startups nos Estados Unidos e alguns países da Europa que você aluga um amigo. Então você vai lá, clica na pessoa que tem interesses em comuns, você paga a hora e essa pessoa passa 1 hora com você. É um personal da amizade. Então nós estamos chegando ao momento disso. Mas existem outras também questões bem interessantes. Eu não me sinto próximo de ninguém. Hoje em dia, cerca de 30% dos jovens norte-americanos têm menos do que um amigo. A taxa nunca foi tão elevada. E você pensa assim, jovem, no momento que eu estou formando as minhas amizades. Então, nós tínhamos uma ideia de que a solidão é coisa de velho. Mas hoje em dia a solidão não é mais uma coisa de velho. Existem 2 momentos em que ela é muito importante, acima dos 70 anos, porque as pessoas estão começando a morrer, então se efetivamente viuvez, perda de amigos, é um fator de risco para a solidão. Mas existe um momento também, que é o momento que o indivíduo está começando a sair de casa por volta dos 30, começando a sua vida, em que esse é um momento também de grande solidão. Mas hoje em dia, a solidão se tornou tão importante que ela está disseminada ao longo de todas as faixas etárias. Então as pessoas estão se tornando cada vez mais sozinhas. Eu me sinto incapaz de me aproximar, de me comunicar com as pessoas ao meu redor. Então, se você persiste muito nesse estado de solidão, você vai ter uma dificuldade cada vez maior de se relacionar com outras pessoas. Então é como se a solidão ela se retroalimentasse. Então cada vez mais tempo que você passa sozinho, cada vez você vai ter uma dificuldade maior de sair desse ciclo vicioso que é a solidão. Eu me sinto carente de companhia, eu sinto que ninguém me conhece realmente bem, é a questão da expectativa. Sou infeliz estando tão excluído, então não é uma coisa que você procure com um objetivo positivo. Eu me sinto bloqueado, excluído por outras pessoas. Então, muitas vezes a pessoa ela não percebe no outro uma tentativa de aproximação, não pelo outro, mas por ela mesma. Então, o problema está nela. Tá bom? E eu me sinto, obviamente, incomodado de realizar as atividades sozinhos. Então, façam essa escala e vejam qual é o seu nível de solidão. Porque no momento que a gente reconhece que a gente está no grupo de risco, a gente pode tomar atitudes para tentar diminuir esse estado, que é um estado muito deletério. E aí, como eu mostrei com vocês anteriormente, a solidão é comum. Então, se a gente pegar aqui a prevalência, esse estudo suíço, a gente vê que nós temos, como eu falei, 2 momentos em que ela fica mais elevada.
volta dos 30, 35 anos e após os 70 anos. Mas ela é persistente em todas as faixas etárias. Inclusive em faixas etárias que a gente não achava que fosse tão importante assim, como é no momento da adolescência, o início da adultidade. Está começando a faculdade, então está convivendo com outros jovens, então você pensa assim, nossa, vai ser pouco frequente. Mas hoje em dia ela está se tornando cada vez mais frequente e por isso ela é considerada hoje um problema de saúde pública mundial. Né? Existe um Ministério da Solidão no Reino Unido. Existem campanhas nacionais de combate à solidão. No Brasil deveria ter uma campanha. Né? Solidão é considerada hoje um problema que todo profissional de saúde tem que abordar. Então, quando você vai numa consulta médica, o médico deveria perguntar para você: você está satisfeito com as suas relações sociais? Você se sente sozinho? Por quê? Porque isso vai impactar em outros fatores. Isso vai impactar no aparecimento de doenças cardiovasculares. Isso vai diminuir a sua expectativa de vida. Então, nós temos aqui fatores de risco para a solidão. Então, se eu vivo sozinho, como eu falei, isolamento social é um fator de risco. Viver só é um fator de risco. Se eu moro numa região de baixa renda, ou se eu estou institucionalizado, isso também é um fator de risco. Por que região de baixa renda? Porque habitualmente são regiões que a taxa de violência é maior. Não existem centros culturais, não existem locais onde você possa sair e confraternizar com outras pessoas. Então isso limita e muito a sua vida social. Situações consideradas de transição, aposentadoria, sobretudo para o homem. Né? O homem respalda muito das relações sociais dele, das relações do trabalho. E aí no momento que ele se aposenta, ele perde não somente o vínculo empregatício, como o vínculo social. Né? Isso impacta negativamente no homem. Na questão da viuvez, existem estudos que mostram que o seu risco de morrer após a morte de um cônjuge é cerca de 2/3 maior nos primeiros 3 meses. Então a gente fala assim, né? Nossa, a esposa morreu ou o marido morreu, obviamente isso relações longas. Não é um casamento de 1 ano, 2 anos, relações mais longas. Isso impacta negativamente na possibilidade de sobrevida daquela pessoa. E aí a gente pode partir do pressuposto, nossa, que terrível. Não. Como essa relação foi tão boa? Né? De alguma forma foi tão boa. Porque se você sente tanta falta, que em 2, 3 meses você tem o seu risco de morte aumentado, significativamente aumentado. Né? Baixa renda, como eu já falei aqui, pela mesma situação, você tem poucas possibilidades. Então, na baixa renda, eu vivo numa situação tão grande de insegurança, segurança alimentar, segurança de habitação, que eu tenho pouco tempo de nutrir as minhas relações. Minorias étnicas ou de orientação sexual, que é a questão do preconceito. O preconceito é terrível, né, porque ele exclui. No momento que você exclui, você não está dentro de um grupo. Se eu não estou dentro de um grupo, eu não pertenço. Se eu não pertenço, eu não compartilho pensamentos, eu não compartilho interesses em comuns, consequentemente eu me sinto só. Né? O nosso DNA sente. Estado de saúde de disfuncionalidade, se eu estou com alguma incapacidade, ou se eu estou sofrendo de alguma doença que me limite ou me impeça naquele momento, isso faz com que eu me sinta também no risco maior de solidão. Veja os pacientes que estão internados, que passam isolados de suas famílias, né? Isso aí, obviamente, é uma situação real. Situação geográfica, obviamente, nas áreas rurais mais afastadas, o risco de solidão é maior. Então, se eu moro numa fazenda, a quilômetros de distância de qualquer outra pessoa, se eu não tenho ninguém por perto de mim, então o risco de eu ter só de ficar só é muito maior. Como eu falei, ter acima de 65, 75 anos, não pelo a característica cronológica, mas pelo fato do que estar acima de 75 anos traz. O que isso representa? Isso representa habitualmente uma mulher viúva, né? Uma situação em que os filhos já saíram de casa, se ela chegou a ter filhos, né? Ou chegaram a ter filhos, uma situação que vários dos seus amigos e amigas também já faleceram, ou estão isolados, institucionalizados ou com alguma doença, incapacitados. Então isso aumenta o risco de solidão. E aí nós temos as características pessoais.
Existem aquelas pessoas que têm uma tendência a se sentirem mais sós. Né? Elas apresentam essas características. Do ponto de vista de viver só, nós temos um aspecto que é muito importante aqui na cidade de São Paulo e, obviamente, em outras metrópoles e em outras partes do mundo. Nós temos que a taxa de idosos vivendo só em São Paulo, ela tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Né? Em 1992, nós tínhamos cerca de 1,17 milhões de pessoas vivendo só, né, idosos. Em 2012, isso triplicou para 3,7 milhões. Tá bom? Então, houve um aumento de 215%. Né? E isso, obviamente, acontece sobretudo com as mulheres. Né? As mulheres vivem mais. Elas sobrevivem aos homens cerca de 7 anos. Então, obviamente, quando a gente pega viuvez, é muito mais comum que o perfil da viuvez seja constituído por mulheres. Né? Então, se a gente pega isso aqui, nós temos 17,8% de idosos vivendo sós, a maioria do sexo feminino. Mas se a gente pega acima dos 80 anos, que é um extrato etário que está crescendo cada vez mais, né? Dentre os idosos, que é o que mais cresce, nós temos que essa taxa aumenta para 27%. Isso em 2017. Né? Hoje, a taxa deve ser maior ainda. Mas, como eu falei para vocês, existe o perfil individual da pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência maior a estarem sós. Então, aqui é uma descrição que a experiência de solidão de cada pessoa é única. Então, ser sozinho não terá o mesmo significado para todos. Cada um experimenta da sua própria forma. Características afetivas negativas, pessoas que têm tendência a desespero, depressão, impaciência, tédio, autodepreciação. Características cognitivas, pessoas que têm atitudes negativas em relação a elas e aos outros. E estilos de atribuição que resultam na sensação de desesperança e futilidade. E características comportamentais, pessoas inibidas socialmente, pessoas que têm uma dificuldade inerente a ela de estabelecer uma relação com o outro. Uma inibição social e ineficácia em relação ao outro, o que torna-os mais passivos em atitudes relacionadas à solidão e ao estresse em geral. E aí nós temos, como eu falei anteriormente, o celular. Né? Ele é muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. Existe esse CAG que a gente aplica quando a gente quer perceber se aquela pessoa tem um risco de dependência alcoólica. E esse CAG foi adaptado para o risco de dependência do celular. Tá bom? Então, se você tem uma dessas 4 situações positivas, você já tem um risco de dependência. Então, C é se você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone. Eu mesmo tenho, já pensei isso. A, as pessoas já reclamaram da quantidade de tempo que você passa no smartphone. Também já tive isso. Então, eu tenho 2 pontos positivos. G, se você já se sentiu incomodado ou culpado pelo tanto que você passa no seu smartphone. E E, se a primeira coisa que você faz ao acordar é checar seu celular. Então, se você teve uma dessas respostas aqui positivas, você está no risco de dependência do seu celular. E como eu falei, as pessoas hoje em dia abdicam de uma relação pessoal por um celular. Sabe aquela figurinha que mostra todo mundo sentado no restaurante, todo mundo olhando no celular? Todo mundo no momento que deveria confraternizar, e as pessoas não confraternizam porque elas ficam nos celulares. Né? E obviamente existem formas que o celular, que esses entes se deixam cada vez mais dependentes. Então, realmente, você entra nesse ciclo, fazer o detox. Né? Então, tem hoje em dia situações que estão assim, prescrevendo detox do celular. Então, você deixa um dia que você passa sem o seu celular para tentar romper esse ciclo aqui da dependência. Né? Então, as pessoas, em média, no mundo checam o celular 221 vezes ao dia. Tá bom? Cerca de 3 horas e 15 minutos por dia, 1.200 horas por ano. 1/3 dos adultos checam o seu celular 5 minutos depois de acordar. Em uma pesquisa feita em 2018 com 4.000 pessoas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Japão,
mostraram que 75% das pessoas preferem a comunicação por texto do que uma ligação. E quanto menor o texto, melhor. Elas não querem perder tempo. Né? Foi feito um trabalho nos Estados Unidos com ambiente de trabalho. Como é que a gente poderia fazer com que as pessoas se conhecessem melhor e estabelecessem relações mais positivas dentro do ambiente de trabalho? E uma das possibilidades que eles viram era de tirar divisórias, deixar todo mundo aqui com suas mesas num espaço livre. E eles viram que não deu certo. Não deu certo, porque as pessoas botam o fone de ouvido, ficam na tela do computador e mesmo que ela esteja do lado da outra, ela manda mensagem. Ela não para para falar com a pessoa. Então, a coisa é séria. E quais são as consequências da solidão? Do ponto de vista crônico, a gente vai ter níveis elevados de cortisol, porque a gente está no estresse crônico. E o cortisol é um hormônio pró-inflamatório. E tudo versa a questão de inflamação. A gente vai ter um aumento da nossa pressão arterial. Existem estudos mostrando que pessoas mais solitárias, elas têm umas taxas significativamente mais aumentadas, elevadas de infarto, de derrame. As pessoas dormem pior. E hoje em dia sabe-se que o sono é fundamental na sua saúde. Ele foi agregado pelo Colégio Americano de Cardiologia como um dos... Eram 7 hábitos e eles agregaram recentemente o sono como o 8º hábito. Fundamental para a sua saúde física e mental. Então, dormir bem é fundamental. Não? Aumenta o seu risco de depressão e quando você tem depressão, essa depressão é mais intensa, mais severa e está associado ao maior risco de declínio cognitivo e demência. Além disso tudo, a solidão aumenta o seu risco de morrer. Tá bom? Acredite-se que a solidão tem o mesmo impacto negativo que se você fumasse meia carteira de cigarros por dia. Nada desprezível. Né? E aí, como eu falei, sua expectativa de vida fica reduzida em 7,5 anos. Equivale ao tabagismo, equivale ao alcoolismo e é mais lesivo que o sedentarismo e a obesidade. E, obviamente, impacta na nossa qualidade de vida. Então, quando a gente fala, o Robert Kennedy, né, ele teve uma frase que ficou célebre, que o importante não é aumentar os anos de vida, mas sim as vidas dos nossos anos, em que ele almejava isso. Então, o importante que a gente quer é viver bem, é ter qualidade de vida. Não adianta nada envelhecer sem qualidade de vida. Né? E a solidão impacta negativamente na qualidade de vida. E aí nós estamos falando aqui sobre a Fifi. Né? E assim como a Fifi, milhares de outros animais que está sendo descoberto hoje em dia que o pet, a gente quando pega o pet, a gente quando dá carinho ao pet, não é somente o pet que lucra com esse carinho, é a questão do cuidado. Mas sobretudo nós lucramos com esse cuidado, nós lucramos com esse carinho. E aqui eu trouxe para você, dentro de diversos estudos, um estudo que mostra que além de reduzir a solidão, lembre-se daquele dos primeiros slides, aquele senhor com o cachorro, então nem sempre o solitário se sente sozinho, ele também influencia o declínio cognitivo. Então, quando a gente pensa hoje em dia em envelhecimento, um dos grandes problemas associados ao envelhecimento será o aumento da prevalência da frequência de demência. Então, hoje em dia nós temos 57 milhões de casos de demência diagnosticados no mundo. Em 2050 isso aumentará para 153 milhões. Então, praticamente triplicará. E a gente sabe que não existe uma droga que reverta a demência. O máximo vai retardar a evolução da doença. Mas existem diversos fatores protetores. Mas um fator que está sendo descoberto hoje, provavelmente vai ser cada vez mais, é o PET. Tá bom? Então, esse é um estudo feito com 7.945 participantes, com idade média de 66 anos, 44% deles homens. 35,1% eram donos de pets e 26,9% desses, 7.945, viviam sozinhos. O que eles mostraram é que ter um pet
anulou os efeitos negativos da solidão e do declínio cognitivo. Esses indivíduos que moravam sós e que tinham o PET, comparativamente àqueles que moravam sós e não tinham PETs, tiveram melhor cognição verbal, ou seja, melhor memória verbal e fluência verbal. São dois aspectos que você mensura na cognição. E outros estudos respaldaram aqui esses achados. Então aqui estamos mostrando a queda da cognição verbal daqueles que têm PETs, aqueles que não têm PETs. Os que não têm PET, pede muito mais. Né? Também a memória verbal. Quem tem PET, melhor. Fluência verbal. Quem tem PET, melhor. Ou seja, o declínio é muito menor. Outros estudos mostraram que ter PET associam-se a uma melhor função executiva. As pessoas têm mais orientação espacial. E as pessoas processam a informação de uma forma mais rápida. Então o PET é protetor. Tá bom? Não é protetor somente do ponto de vista físico, porque a gente sabe que sair com PET é muito bom, a gente está fazendo exercício. Sair com PET faz com que você conheça novas pessoas. Então, é a relação direta pelo PET e os ganhos indiretos que o PET traz. E aí, para falar agora no mundo PET 60+, chamo a Ana Orsi. Na verdade, eu já falei um pouquinho, né? Mas o mundo PET, eu tenho que... né? Se quer contar? Então, Egídio já explanou assim, de uma forma maravilhosa a questão de solidão, dos efeitos negativos. E então a minha parte vai ser uma parte assim, mais esperançosa. Sabe? E a gente vai, eu vou falar para vocês que a gente quer mudar esse cenário. 6 milhões de idosos que vivem sozinhos e 30 milhões de animais abandonados. Então, no Brasil. Então, o que a gente propõe com esse nosso projeto? Que a gente consiga fazer essa ponte o máximo que a gente conseguir entre animais abandonados e idosos que estão solitários. Essas duas partes vão se beneficiar e a gente tem certeza que isso, inclusive, vai estimular outras pessoas e a gente pretende que isso seja uma corrente positiva e de estimula a corrente. Então, quando eu falo vamos mudar essa realidade, é porque a gente percebe as pessoas que têm um PET, elas são mais felizes, elas não se sentem sozinhas. E por que não, né? Adotar um cachorrinho que possa fazer essa companhia. Então, o mundo PET justamente quer promover e facilitar essa ponte entre os animais abandonados e os idosos, porque a gente sabe que os PETs reduzem o vazio da solidão e melhoram a saúde física e mental. Então, se vocês puderem nos ajudar, divulgando, apoiando, quem sabe até a gente tem vontade de envolver o pessoal da gerontologia da USP. Eu vou contar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu tive em 2003. Eu participei de um projeto chamado Projeto Cão do Idoso, onde a gente, com os nossos cães, nós visitávamos, na época eram chamados de asilos, hoje são instituições em longa permanência, e era muito gostoso de ver a alegria daqueles idosos quando nós chegávamos. Mudava a expressão e eles tinham duas coisas que para eles eram muito importantes. A escutatória, porque a gente cada dia se aproximava de um idoso e escutava a história deles e eles que se sentiam assim acolhidos com aqueles pets e muitos deles que já não tinham aquela memória, quase não interagiam com as pessoas. As pessoas desses locais diziam para a gente fica espantado de ver como eles reagem aos pets.
a gente perguntava, você não teve pet? Ah, eu tive sim, falava o nome do pet, lembrava da infância. Então, os pets traziam para eles memórias afetivas e memórias que já estavam assim, adormecidas, né? Então, nesse projeto tinham médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Quando a gente chegava, eles tiravam pressão desses idosos e quando a gente, antes de ir embora, tirava de novo. Normalmente, a pressão que estava assim meio descontrolada tinha se normalizado. Então, é esse efeito terapêutico que a gente quer mostrar e quer envolver os estudantes de gerontologia para que façam com a gente essas visitas. Então, a gente vai precisar de pessoas voluntárias que tenham seus pets, né, que sejam tutores de pets e que se voluntariem para que a gente faça esse projeto cada vez maior. Então, a gente vai preparar esse grupo, treinar os cães para que as visitas sejam, assim, tenha uma segurança de que todos os cães suportam, inclusive agarrões, porque o meu, por exemplo, era um cachorro bem grande, os idosos podiam pôr o pé, e eles, a gente percebia que eles até agarravam descontroladamente, sabe? Ai, fazia assim o meu, sabe? Porque era tanta alegria, era um prazer tão grande que eles acabavam apertando. O duro era a hora da gente ir embora. Mas a gente, a cada 15 dias, voltava, eram 2 instituições que a gente visitava. Uma era Ondina Lobo, que era misto, tinha as pessoas que pagavam e as pessoas que estavam lá graciosamente. Daí tinha uma outra instituição, bem mais simplesinha, que eram todos eles não pagavam, mas que a gente sentia que eles tinham sido despejados lá. Nós chegamos a passar Dia das Mães, Dia dos Pais, e nós éramos as únicas visitas. Então a realidade não é, né? Então eu acho assim, se a gente puder com esse projeto fazer essa ponte, estimular as pessoas a perceberem os benefícios terapêuticos de um pet, a gente já vai estar muito feliz. Espero que vocês possam divulgar, que vocês tenham se animado com a possibilidade até de participar do projeto. Se vocês quiserem, tem o Instagram do Mundo Pet 60+, vocês podem entrar lá, mandar mensagem. E agora eu vou passar para o Egídio, ele também passa o e-mail dele. E aí, para depois o teu depoimento do seu filho. Mas eu acho que tem que ser já, né? Você quer deixar no final? Então bom, tá você. Então, depois que vocês preencherem essa escala da Ultra e determinar o seu nível de solidão, existem algumas dicas que você pode tentar, obviamente, fazer para ter um risco menor, para diminuir o seu risco, né? Primeiro, entender a importância das relações sociais. Conhecimento é sempre fundamental, a vida para tudo. Entender como é que se envelhece, entender o que é envelhecimento saudável, entender os aspectos que determinam esse envelhecimento, faz com que você tenha a munição para poder agir, tá bom? Depois, investir nas suas relações sociais. Isso é fundamental. Por mais que você ache que dá trabalho, não dá trabalho, ligue, marque um encontro, vai encontrar a pessoa, saia da sua casa, saia da sua rotina. Minimizar a distração durante o encontro. Está no encontro com uma pessoa, desliga o celular, coloca o celular na bolsa. Isso vai ser interferência a menos, tá bom? Procurar oportunidade para servir e dar apoio aos terceiros. Seja um agente pró-cuidado da sua família, da sua comunidade. Isso vai te tornar um ser humano melhor. Engaje-se com pessoas de diferentes histórias. Então, as histórias das outras pessoas sempre nos enriquecem. Ao invés de ficarmos na nossa bolha, sempre com aquelas mesmas pessoas que têm o mesmo contexto cultural que nós, mesma faixa etária, mesmos interesses, procurem pessoas diferentes. Procurem pessoas de diferentes faixas etárias. Procurem pessoas com diferentes interesses.
Isso vai enriquecer o seu mundo. Tá bom? Participe de grupos sociais e comunidades. Se engaje. Seja um agente transformador. Isso é muito importante. E diminua as atividades que levam à desconexão. Então passe menos tempo na Netflix, no Prime. Tá? Passe menos tempo na frente do computador, na tela de computador. E vá, obviamente, interagir com as pessoas. E aí tem essa frase da Madre Teresa, que ela fala que solidão é o sentimento, e o sentimento de não ser querido é a pobreza mais terrível. Essa é a pior pobreza. E aí, para a gente encerrar, nós vamos ter o depoimento da história da Fifi e como a Fifi mudou a vida de uma pessoa. Boa tarde para todos. Meu nome é Jacques, sou da Romênia, nascido na Romênia, mas estou no Brasil já há 65 anos. E não fiz escola aqui. Cheguei aqui com 14 anos, nasci na Romênia e vim aqui com 14 anos. Mas como a língua latina, romeno e português parecido italiano, então aprendi a falar o português, falo ainda com sotaque, mas eu sabia ler, que é mesmo falar. Mas quando me aposentei, com 60 e poucos anos, entrei no Mackenzie para saber a língua portuguesa, porque eu sabia bem história, geografia, mas a língua, a gramática, eu fiz até segundo colegial. No terceiro eu falei, não vou passar. É melhor ir para a diretora e pedir um certificado que terminei o segundo colegial, porque eu tenho 2 netos. Naquele tempo eles tinham 4 e 10 anos. Às vezes dormia na minha casa, então eu ensinei eles a matemática, a tabuada. Hoje meu neto já tem 21, está na USP fazendo matemática. Então essa é a história dos meus netos. Agora sobre a Fifi. Vem cá, Fifi. Quando eu era ainda solteiro, deixa eu contar a história. Eu tinha uma cadela, mas era pelo longo. Naquele tempo não castrava as fêmeas das cadelas. Elas engravidavam e tinham filhotes. Então ela me trouxe 5 filhotes. Eu distribuí, depois dela amamentar os filhotes, eu dei para os amigos, não joguei na rua. Mas eu morava numa vila, tinha acesso livre para sair na rua. Aí ela, às vezes os cachorros estão no cio, ela correu atrás de cachorros e foi atropelada. Eu peguei ela, enterrei ela, ainda era quase, já parou de respirar, mas estava assim, se debatendo. Isso ficou na minha memória. Agora, faz 7 meses atrás, vocês podem ver no meu Instagram, que conta o meu depoimento, adotei ela aqui na Praça Buenos Aires. Tinha ela mais um cachorro, também, acho que não sei se é fêmea, mas 2 cachorros no cercado. E eu pus o olho nela, porque ela, atrás ela deu as cores, na frente só preta e bem doce. Outra latiu, essa não latiu nada, ela fiz carinho, ela me deu também carinho, olhou assim, cara triste. Aí liguei para minha filha, eu falei, traz minha neta, porque ela me fez a cabeça para adotar um cachorro que morou sozinho, já desde 93. Aí, enquanto que minha filha trouxe minha neta, outra cachorra já foi doada. Justo que sobrou ela, que eu pus o olho. Aí, cuidadora, me pus a guia, fizemos uma volta no quarteirão, ver se a gente se adapta. Se ela aceita. Aceita. É isso, às vezes eles negam. Aceitou e depois disso aqui acabou, ninguém terá não. Aí eu dei o nome Fifi em homenagem àquele cachorro que ela foi atropelada. E a minha vida mudou completamente. Eu moro perto do shopping. Quando chove, agora eu vou no shopping, lá todo mundo já conhece ela, Eu sento no Rascal e graças a ela faço amizades. Que não vai chegar uma pessoa, que bonitinha, aí eu mostro que ela senta, aí começa papo. Eu sou de Araçatuba, eu sou de São José do Rio Preto, a maioria vem do interior para São Paulo, possa conhecer o shopping. Eu fiz tanta amizade no WhatsApp, essa é a história da filha. Minha irmã só conseguia namorar e era cachorro. Estou esperando, mas já estou muito velho para namorar. Seu Jacques, conta dos remédios que ficaram na prateleira.
Desde que minha mãe faleceu, eu tomo para dormir um remédio controlado, diazepam. Aí, desde que conheci ela, de um comprimido para metade, agora eu não tomo nada. Porque me preocupo com ela, quando não é exagerado, quando eu chego da rua, eu tenho um paninho que eu lavo as patas, não é só a palma do pé, entre os dedos. Porque lá na praça, quando eu saio, é terra, ela traz lama, porque depois deita comigo na cama. Aí lava os pés, lava o bumbum. Ela espera lavar. Espera, ela fica parada, espera pegar os paninhos. Depois, quando eu limpo tudo, eu falo, Fifi, vai no teu sofá da Fifi, porque tem 2 sofás. Um de 2 lugares, outro de 3. Antes ela ficava de 3, depois pensei, eu de 2 lugares fico muito comprido, né? Eu trocar aí, pus as coisas dela de 2 lugares e fiquei no 3. Aí depois ela vai falar, Fifi, na sofá da Fifi, não é sofá de papai. Ela come e vai no sofá dela. E diminui comprando os remédios. E metade do meu dia é só para ela, limpar, fazer comida. Eu dou banho. Eu tenho medo que no pet, às vezes, pode passar o dia dela. Então tem banheiro de empregada com chuveiro quente, com aquele chuveirinho. Eu ponho uma capa com capuz, eu tenho botas. O problema, quando eu dou banho nela, ela se sacode. Eu estou com capa, não tem problema. Fico com capuz, a capa, depois eu tiro, penduro a capa, eu jogo descartável. Tiro as botas e depois eu tenho secador, que nem mulher para secar. E depois passo a toalha. E depois ainda põe um perfume especial para cachorro. Vocês podem tirar ela bem perfumadinha. Então aconselho para todo mundo que não tem cachorro, o melhor amigo, muito fiel e atencioso. Tem um cachorro, um gato, qualquer pet é muito fiel. Eles não têm maldade, eles não têm interesse. Ela não pergunta qual é a conta do banco, ela não quer saber. Não. Ela sabe. Quando eu estou triste, ela fala, está em vermelho, eu vou te ajudar a cobrir a conta. Eu fiz 80. Vocês não geral, Ana Maria, chegou de 82. Não tem problema. Melhor de 82, quer dizer, vou viver. Eu sou de 43, 1943. Escorpião. E eu tenho uma irmã que tem 2 anos a mais que é mais justo. Eu sou 16 de novembro, ela é 16 de novembro. Aí falou para ela, Dora, chama Dora, nosso pai era bom matemático. Você sai com ela de manhã, 3, 4 meses, ela pede, ela com focinho, ela me cutuca, aí você, ela quer passear, ela quer fazer necessidade. Então, eu ponho logo a coleira nela, assim ela sabe que vai ser, senão ela faz, está desesperada. Depois eu me visto, ela fica esperando lá até me vestir. Agora deixa eu contar, minha tia na Romênia tinha também uma cadela chamada Fitița. Fitița em Romênia quer dizer mocinha. Na Segunda Guerra Mundial, eu me lembro assim vagamente. Eu tinha 4 anos, mais ou menos. Então tinha um ataque aéreo entre russos e alemães em cima da nossa cidade. Eu sou norte da Romênia, perto da Ucrânia. Lá tinha combates aéreos, alemães e russos. E a cachorra da minha tia, ela começou a arranhar a porta, ela sabia que vai vir bombardeio de aviões. Passou 10 minutos, vem ataque aéreo. E naquele tempo não tinha subterrâneo para esconder. A gente escondia embaixo da cama, se cai o teto, qualquer coisa. Ela avisava antes, arranhava a porta, a gente disse, por que não arranha a porta? Não tinha ninguém abrir. A gente sabia que depois de 10 minutos vinha ataque aéreo, jogar bombas. Porque eu tenho Tem. E também não é só cão, qualquer pé também os gansos dizem lá na Escócia, que fabrica uísque, em vez de pôr guarda, eles põem gansos assim, para cuidar dos. Alguém tem uma pergunta, pode perguntar. Vocês têm inclusive uma pergunta, eu estou à disposição. Alguém quer alugar FIFA, eu faço negócio. Mas Desculpa a brincadeira. É,
Quando chegar lá, ela vai querer o pai, né? Olha, para o meu cálculo, é tudo com 10, mas para o meu cálculo ela vai me passar. Se o cachorro vive mais ou menos 20 anos, 18, 20 anos, daqui 15 anos eu já pifei. Imagina sobre a Ainda, família. ó, família, vai ser Vou prolongar a vida. vai chegar no 100. Lógico. Olha, Olha aí, isso aqui, bonitinha, ela quer o pai. Não, assim. Olha, quer o pai. Faz de novo, faz ela beijar o seu de novo. isso aqui é espontâneo. Vai meu pai, filho. É que ele está dando Quer atenção. falar uma coisa? Ó, tá Fala fazendo. da sua opinião. Filho, olha lá. Olha lá. Aí. Ai, você é muito linda. Então, eu gostaria também de dizer para vocês o seguinte: se vocês souberem de pessoas que tenham pets e que possam dar depoimentos, é só mandar uma foto, pedir para escrever um depoimento, e a gente está colocando no Instagram do Unipet. Já tem alguns depoimentos? É só passar um tempinho na praça. É só passar. É verdade, mas choveu. É. Por isso que eu não fui, porque a minha intenção era ontem ir na Praça Buenos Aires e convidar as pessoas, né, os tutores, para virem na palestra. Mas ainda choveu. Ai, maravilha! O shopping também, né? Praça Porque é liberado. Na praça está cercado deixado. Ah, então. Tem que deixar uma foto e falar. Enfim. Ela tá reconhecendo. O shopping faz aquela fila. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ela quer sair, papai. Ela falou de sair, ela já ficou Ela quer fazer coisa. Então, no mês de junho nós não teremos nenhuma discussão, mas no mês de agosto a gente retorna. Qual é o tema? Já sabe? Não. Vocês podem até Sugerir. sugerir algum tema, caso vocês queiram. Tá. Todo mês. Não, caso eles tenham algum tema específico para ser discutido, podem sugerir. Agora é só agosto. Junho e julho não tem. Fifi. Não. Você viu aquele filme japonês do Oscar? Ah, só que banho dias perfeitos, né? É, Dias Perfeitos. Maravilhoso. Solitude, solidão. Ali é um indivíduo que ele estava bem, ele teve algum problema familiar com o pai, né? E ele se isolou, mas foi um isolamento que ele fez do ponto de vista que você não sentia dor nele. Você sentia uma pessoa que ele estava. Existe uma filosofia de viver do japonês chamada Ikigai, razão para viver. Então, que a sua razão para viver pode estar em distintas coisas. Então, pode ser no momento em que você faz um café e você tenta fazer o café cada vez melhor, ou cada vez mais presente naquele ato de fazer o café. Ou seja, é um propósito, né? Uma razão. E o que dá para perceber, pelo menos sobre a interpretação daquele filme, que independentemente dele ser um limpador de banheiros, você vê que ele acordava, ele tinha aquela rotina, ele colocava a fita dele que ele ouvia e ele fazia o trabalho dele da melhor forma possível, de uma forma impecável. E aí tinha momentos de contemplação. Ele chegava depois e ia ver o jardim, as árvores, né? E você vê que ele não é uma pessoa amargurada, né? Na cena final, em que está ouvindo, que passa assim, que é fantástico, para mim aquela cena é algo assim indescritível. Está ele, a câmera e a música, e aí você vê a gama de emoções que passam no processo. Você vê que se passa que tem um momento de tristeza, mas logo depois de uma alegria. E é fantástico. Porque nós Você você falou que quando ele ia no restaurante, ele conhecia. Dias Perfeitos. Dias perfeitos. É maravilhoso. Maravilhoso. Tá, mas está passando, acho que no Prime. No Prime ou na Netflix? Está no stream. Mas ele está no Belas Artes? Mas é maravilhoso. É um filme que tem que ser visto. Porque é um filme que tem
muito poucos diálogos. Mas você vê que ele não precisa de diálogos para passar o que ele passar. Né? E aí você pensa assim, é um diretor alemão fazendo filme no Japão, todo falando em japonês. Né? Você assim, gente, que isso? Você vê a maravilha que é o filme. E filmando a cultura japonesa, muito presente. É fantástico. Esse filme é maravilhoso. Mas eu acho que interessante foi a ideia do cineasta do Alemanha, que é eles construíram no Japão a arquitetura de novos banheiros, com tecnologia, e eles, o governo japonês, a prefeitura do local de Tóquio, convidou os cineastas para fazer documentário sobre essa banheira. Aí ele fez essa ideia de trazer o limpador do banheiro, né, com essa personalidade. Ficou muito interessante. Não, só a ideia de alguém dos Estados Unidos trazer um diretor alemão para registrar um banheiro. Agora a gente também. Não, mas ele queria um documentário, né, sobre o banheiro. Aí foi quando ele lançou essa ideia e foi assim. E ele fazia com uma perfeição. Ele pegava até a lupa, né, para ver se E havia aquele outro ajudante lá, O menininho, né? E aí você vê aqui, você diz assim, meu Deus, como é que uma pessoa consegue viver a vida que ele vivia? No nosso entendimento, né? Que ele ia, acordava de madrugada, aí era sempre aquela pessoa varrendo a rua, quando ele acordava, aí ele tinha aquela mesma rotina, ele ia, pegava chá, pegava o dinheiro, ia lá naquela coisa, pegava o café, chegava no carro, aí pegava, ele botava a música e aí. E assim, como você pode se encontrar na sua rotina? Né? E era uma pessoa feliz, você não via um sentimento de desespero nele, você não via nada de desespero. Ele tinha uma irmã super rica, né? Mas rico em integridade. É fantástico, uma pessoa que está satisfeita com a vida dele, tem propósito na vida dele. Né? E você pensa assim, né? O que é o Japão? Né? Hoje em dia tem pessoas no Japão, por essa questão do isolamento social, da solidão, tem pessoas que estão realizando pequenos furtos para poderem serem presos, só os idosos, né? Porque dentro da prisão do Japão, né, eles têm companhia, convivem com as pessoas, e tem atividade. Então as pessoas estão chegando em determinados países que são muito isolados, muito sozinhos, a cometerem pequenos delitos para irem para as cadeias, porque lá eles têm alguém com quem conversar. Aquela cena que eles encontram o Judas, cada dia vai fazer, isso lembra uma pessoa solitária que ele entrou em contato. Mas você vê que no final a pessoa que escreve para ele agradecimento, né? Obrigado. Por isso que eu pensei que a pessoa que deixou o jeitinho, ele fazia era o solitário. A pessoa, não ele. Não ele, não. A pessoa que deixou. Mas você vê, né, quando ele estava lá vendo o coisa, então uma pessoa também tem um momento que ele está tomando o lanche dele e olha para outra pessoa que fica olhando para ele. Né? Pessoa olhando para ele. Talvez fosse, né? Porque ele não mostrava isso. Você pensa, será que ele tinha possibilidade de se relacionar? Porque ele olha para a pessoa olha para ele e nenhum se aproxima do outro. Né? Aí você fica pensando naquele, quando você está sozinho, muito tempo sozinho, é muito difícil às vezes você romper esse ciclo da solidão. Né? Você se sente incapaz de estabelecer uma nova relação. Mas parece que ele era fácil essa adaptação. Porque você quando chegou a sobrinha lá. E você tem um momento que ele está lá no Rio e que chega pela pessoa que é o ex-marido da dona do bar que entrou e que diz para ele que ele estava morrendo.
E aí ele pega e começa a brincar com o cara com a própria sombra. E aí os dois começam a brincar na sombra. O filme tem diversas leituras. Eu acho que o filme é muito maravilhoso. Para mim, um dos grandes filmes do ano. Agora, enquanto trabalho na televisão, é possível um tema, o sentido da vida é uma coisa muito filosófica? A gente pode tentar buscar alguém que discuta sobre isso, né? Ou pode fazer uma discussão em grupo de que o sentido da vida varia de pessoa para pessoa, né? Então, a gente pode tentar ver isso, o sentido da vida. Tenho que dizer assim, que eu gosto muito, que o sentido da vida tem uma frase recentemente que eu li que fala assim, foi um filósofo, um professor de filosofia dos Estados Unidos que morreu recentemente, que ficou muito conhecido na época da pandemia. Ele nunca foi conhecido, mas na época da pandemia ele ficou conhecido porque ele começou a postar as aulas dele que foram gravadas quando ele ainda era jovem e dava aula na faculdade de Princeton, nos Estados Unidos. E aí ele bombou na época da pandemia. Todo mundo começou a ver muita coisa na internet e ele começou a ficar muito conhecido. Ele morreu recentemente aos 66 anos. E aí no obituário dele está ele ao lado de uma frase que fala assim: o homem que planta uma árvore sabendo que nunca vai se deitar sob a sombra daquela árvore, ele no mínimo começou a entender o significado da vida. Então, tem diversas leituras, né? Acredito que uma leitura, o significado da nossa vida, que a gente vai aprendendo ao longo dela, é como sair do nosso próprio universo e olhar o universo ao nosso redor, olhar o outro, né? Então, acho que o grande sentido da nossa vida é o outro, né? É você tentar deixar um legado, mas não um legado físico, né, material, mas um legado de propósito, significado, né, que pode influenciar a vida de outras pessoas positivamente, pessoas ao seu redor. Eu acho que esse é o grande significado da vida, para mim, na minha visão pessoal. E é isso que eu almejo algum dia atingir, entendeu? Deixar de lado somente a questão de me ver as minhas necessidades, sair um pouco do meu mundo e contemplar o que está verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Mas nós estamos fazendo isso. É um processo de agora eu vou fazer um processo. Aliás, vocês conhecem o bairro Bom Vida? Fala um pouquinho do bairro Bom Vida. Imagina se eu perco uma boquinha dessa. Bom, meu nome é Eduardo Meyer, eu moro aqui no bairro há 73 anos e agora nós temos um movimento aqui no bairro de o que nós, velhos, podemos fazer para melhorar o nosso bairro, repensar o nosso bairro. O que nós, juntos, independentemente de poder público, podemos fazer para melhorar o bairro. Então nós fizemos um projeto e estamos acompanhando esse projeto, articulando com o Mackenzie, com a FAP, com o IED, com a Sociologia Política. Nós temos essas universidades que nós queremos trazer conhecimento da academia para nós, para nos ajudar nisso tudo, né? O comércio, queremos juntar o comércio. Estamos fazendo um projeto que tem tudo a ver com o mundo PET também, que nós estamos entrando nos condomínios, buscando os velhos que moram no sol, para a gente poder fazer uma rede de apoio para esses velhos. Não técnica, não é uma rede de apoio de ajudar na saúde do velho, mas estou indo na farmácia, veio comigo, vamos tomar um café, não sei onde, saber onde eles estão e proporcionar um espaço maior de convivência para todos. Então nós estamos nos reunindo, já é um convite que eu faço a todos, todas as quartas-feiras, às 15 horas, no IED. Conhecem o IED, na Rua Maranhão? Ao lado da igreja. É o Instituto Europeu de Design. Sim, parede com Santa Teresinha. Isso, IED. É uma faculdade de design, isso.
E amanhã nós vamos apresentar o projeto que nós temos com a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que a nossa ideia, um dos eixos do nosso projeto, é mostrar para desde criança até adolescentes e universitários o que é um velho, quais as necessidades desse velho. Porque essa moçada, o único velho que conversa é o avô, a avó. Então nós queremos que eles saibam que o velho é só uma fase do processo, não é o fim da picada. E nós fizemos amanhã nós vamos apresentar esse projeto junto à Biblioteca Monteiro Lobato, que é um projeto para fazer com as crianças do contraturno das escolas públicas, que frequentam a biblioteca, e o nosso projeto com eles, nós fizemos no ano passado um projeto que era um projeto de redação dessas crianças, com o tema gentileza. E as crianças apresentavam o que eles achavam que era gentileza. Esse ano vai ser o sorriso. Então nós vamos estar lançando esse projeto amanhã, estão todos convocados. E todas as quartas-feiras, às 15 horas, nós estamos lá. É um prazer receber todos. Esse projeto visa só o bairro de Higienópolis? Na verdade, nós temos uma portaria da subprefeitura que nós queríamos só Higienópolis porque é onde eu tenho uma inserção maior por morar aqui esse tempo todo. Mas a prefeitura pediu que a gente estendesse para o distrito da Consolação. Então pega Higienópolis, Santa Cecília, Vila Buarque, uma nesga do Pacaembu e uma nesga da Consolação. E o Lago do Arocho é Vila Buarque? O Vila Buarque está na divisa, mas nada impede que a gente faça parte. A divisa que inclui ou que Que exclui, mas não é excluído automaticamente. Tudo bem, eu tenho uma amiga que frequenta, você conhece a Gilda Autoescola? A Gilda? Sim. Ela até me convidou uma vez para ir, mas não assistiu, agora eu não. Vai lá, menino. Depois desse convite, Isso mesmo. É maravilhoso. todas as quartas. É maravilhoso. Eduardo. Eduardo. Eduardo Mendes. Ele quer saber se pode. Claro, será muito bem-vinda. Aliás, eu já falei com a Ana isso, que no nosso grupo de trabalho 60 mais surgem trocentas ideias diferentes, a Ana faz coisas, tem um monte de gente fazendo coisas. Essa nossa atividade é uma delas, a escola bonita. E eu sonhava muito não ter nada de pet. Nessa. E a gente quer notícias aqui no bar. Eu falei para Ana, eu faço as minhas gravações de vídeo lá na Praça Buenos Aires. E no que passa de gente com cachorro, eu falei para Ana, vem cá que dá uns folhetos na internet. Uma sugestão. Sabe que não poderia a gente também fazer um debate de um filme assim como esse? Eu não sei Tem lá no grupo, tem debate de filme. Eu achei divulgava, a pessoa que já via antes chegava para mim e falava, isso não vale muito tempo, você Quem não conhece o trabalho do Cinco Mais, toda segunda-feira às 10 horas, nós temos uma reunião onde a gente convida pessoas para dar palestras, inclusive o vídeo no dia 10 de junho é a palestra dele. Ele vai falar do trabalho que ele faz na USP 60 Mais, ele é coordenador da USP 60 Mais, um trabalho maravilhoso. Então, se vocês quiserem conhecer, pelo Zoom. Trabalho 60 mais, não, tem que entrar no site para poder saber a programação. Então é www.trabalho60mais por extenso .com.br, daí vocês lá vão ter toda a programação. Aí vocês vão pegar o link para essa reunião de sexta-feira, de segunda-feira, e aí lá vocês vão se apresentar, vão poder pedir para fazer parte de uma lista de transmissão, daí vocês vão saber toda a programação. Toda semana. Eu, por exemplo, tenho um projeto que se chama Projeto Cultura Orgânica,
que a gente traz pessoas para falarem sobre o que eles estão fazendo para a regeneração do planeta. Então, tem pessoas com histórias maravilhosas. Dou aula de ginástica facial, terças e quintas, de manhã e à noite. Então, tem atividade para todos. Tem atividades de leitura, ele falou de cinema, literatura. Não, é tudo online. Online. É tudo online. Então, tem para todo gosto. Tem inglês com música, tem movimento vital, tem astrologia, tem inúmero. Tem um monte de atividades. Opa!